Queridos irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa maravilhosa, nesta noite abençoada. Convido vocês a fecharem os olhos físicos neste momento e assim vamos abrir os olhos do nosso coração e observar o reino da nobreza que nos é dado, a nobreza do amor, a nobreza da paz e de todos os bons sentimentos os quais o Cristo nos trouxe e nos ensinou. Que nesta noite possamos nos conectar a este Evangelho, as lições aqui aprendidas e levar para a nossa semana mais este conhecimento e assim elevar os nossos pensamentos em cada uma das nossas atitudes e nas nossas decisões, tornando o nosso mundo e o mundo do nosso irmão um pouco melhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, boa noite. Boa noite. Diga assim, né? Sara aprendeu? Estou aprendendo já. Então, não sei quem foi, né, que deixou essa sugestão na caixinha para a gente falar sobre doenças e enfermidades. Estava ali. Aquela caixinha é para isso, sabe? Para vocês colocarem sugestões, né, para a gente abordar. Né? Lógico que não vamos explorar o tema, né, muito profundo, mas uma pincelada, né, sempre ajuda. Então, não sei quem foi, não precisa identificar, pode pôr, aí não tem problema. Então, eu trouxe alguns livros, A Alma da Matéria, que é da doutora Marlene Nobre, Metafísica da Saúde, de Falca Pegg, esse aqui, Refletindo a Alma, é da Joana de Ângeles, e esse aqui, Porque Adoecemos, é da AME, de Belo Horizonte. Então, mas, olha, se fosse trazer, tem um monte de livro que aborda esses temas, né? Então, é só para pincelar. Mas eu trouxe porque vai que vocês gostam, né? Estão vendo, de repente, se interessam. Os livros da AME, gente, são muito bons, porque são médicos espíritas, né? Então, eles associam a espiritualidade com a ciência. E são maravilhosos, nossa. E a lista, e tem AME em quase todas as cidades. Então, vocês podem entrar assim no YouTube, né? AME Campinas, AME Brasil, AME São Paulo, AME Nova Friburgo, AME de Santa Catarina. Essas são as que eu gosto mais, AME de Osasco, a AME de Belo Horizonte, a AME do Mato Grosso. Quer dizer, vocês vão encontrar uma pleia a de Sorocaba, é muito bom. Um monte de médicos com palestras, sabe, com cursos. Tem muitos cursos, vocês que gostam de estudar, peguem lá. Tá? Então, por que a gente adoece? Né? Vamos ver. Emmanuel, ele diz assim: saúde é a perfeita harmonia da alma, é a real conexão da criatura com o Criador. Quer dizer, sair dessa conexão, a gente começa a adoecer. O adoecimento ocorre quando o espírito se desliga das leis divinas. E essas leis, elas estão inscritas na nossa consciência. Então, todos nós temos, né, gravado em nossa consciência as leis. E o que acontece? Por que a gente não sabe? A gente fala. Então, existe a consciência de sono. Vamos comparar assim com um bebê, né? Então, o bebezinho está aprendendo a andar 1 aninho, ele esbarra ali, se desequilibra e bate no vaso que foi da nona, né? Que a avó deixou para a mãe, então, um vaso caro. Ele não tem a menor consciência do valor do vaso,
o valor emocional, ele sabe. Então, tem uma época da nossa vida que, quando a gente está começando dentro do reino hominal, né, ser humano, que a gente ainda está com essa consciência de sono. Então, no Evangelho, vocês vão ver assim, que no princípio a gente é só instinto. O instinto vai nos conduzindo. Mas a medida, é o Erasto quem diz isso no Evangelho, né? À medida que a nossa consciência vai se expandindo, começa a entrar a razão. Primeiro a gente desenvolve o intelecto, né? Então começa a entrar, você começa a pensar, bom, antes eu queria tudo para mim, mas agora parece, coitado, ele não consegue caçar, deixa eu dar um pouquinho. Você começa a se soltar, a sair. E a lei divina pede o quê? Ame a Deus, ame ao próximo como a ti mesmo, faça outro que você quer para si. São coisas assim, né? Nesse direcionamento. Então você vai expandindo a consciência. Aí vamos supor que esse garotinho, bebezinho que quebrou o vaso, né? Aí a mãe dele consertou, colou, enfim, tá lá o vaso. E ele cresceu. Aí uma hora a mãe dele não deixa ele ir na festinha de 15 anos do amiguinho dele. E ele quer atingir a mãe. Aí ele disfarça e finge que tropeçou e quebra o vaso de propósito. Aí é diferente. Aí grava no nosso perispírito. Grava porque ele sabia que não devia, ele já tinha consciência de que aquele vaso representava alguma coisa. A intenção dele era atingir a mãe dele, fazer alguma maldade, devolver a raiva que ele estava sentindo dele. Então, quer dizer, à medida que a gente vai evoluindo, aí o que eles dizem assim, né? O doutor Roberto, ele diz assim, ante o conhecimento da lei, a pessoa escolhe não cumprir a lei, né? Ele se coloca como centro do universo e todas as vezes em que o homem abandona as leis divinas, em especial a lei de amor, justiça e caridade, optando por caminhar no egocentrismo, no egoísmo, ele adoece. E esse adoecimento vai desde a rebeldia até as manifestações energéticas repercutindo no corpo físico. Quer dizer, o menino já sabia que não devia, que aquele vaso era muito importante para a mãe dele, mas ele resolve quebrar para atingir. Muitas vezes a gente, no egoísmo exacerbado, a gente faz coisas de propósito para atingir o outro. Então isso vai repercutir dentro de nós. Como repercute? Então imaginemos assim, que essas leis, a nossa consciência, pudesse ser assim um palco de uma orquestra filarmônica, né? E está todo mundo ali tocando o maestro, né? Aquela harmonia, aquela sinfonia, vamos supor assim, Beethoven, né? E de repente alguém entra com seu violininho, eu vou tocar do meu jeito, e todo mundo desarticula, todos vão sentir, né? Sai fora, o maestro vai ficar, né? Então, quando a gente faz a coisa de propósito, mexe todo o nosso campo energético inteirinho, porque nós somos energia, né? Tá tudo vibrando. Então, aquela nota que o outro entrou ali tocando de qualquer jeito, aquilo soou, doeu nos ouvidos, repercutiu em todos os outros instrumentos, todo mundo ficou sem saber o que fazer. Então, nossos campos energéticos ficam desestruturados e aquilo fica pulsando, reverberando o tempo todo dentro da gente. Isso se chama culpa, remorso. Então, a culpa pede castigo. Então, tem uma hora que você quer botar para fora, que não está aguentando mais. O corpo é o filtro por onde a gente vai botar para fora nossas mazelas, né? Então, deixa eu pegar aqui o livro da doutora Marlene Nobre. Aliás, a gente está estudando um livro da doutora de domingo, né? Que é Sob a Luz, né? A luz do Eterno Recomeço. Do Eterno Recomeço, que é o livro Nosso Lar. Então, o que diz aqui a doutora Marlene Nobre? Né? Eu fiz um roteirinho, porque senão ia ficar falando e dando voltas, e não ia para lugar nenhum. Então, vamos ver, eu coloquei aqui, doutora Marlene Nobre, página 56. Então, é aqui. Então, ela fala, o que é esse nosso perispírito?
que modela o nosso corpo físico. Então ela diz assim, né? De forma sucinta, podemos conceituar perispírito como sendo o envoltório sutil do espírito que lhe permite interagir no plano que se encontra. Então, ela vai dizer, a natureza desse perispírito, ela é formada por uma estrutura eletromagnética, constituída de elétrons, fótons, iguais àqueles que integram o nosso corpo físico, porém, numa outra frequência vibratória. Então, eles têm todos os recursos automáticos para governar os bilhões de células que compõem. Então, esse corpo que vai modelar o nosso corpo é átomo, é energia. E o nosso corpo físico também é energia condensada. Então, como tudo que a gente faz fica gravado nesse corpo causal, que nós vamos ver daqui a pouco, então aquilo repercute quando faz o nosso corpo físico, a gente vai ter. E aí entra um estudo muito mais profundo que não dá tempo de ver aqui, mas vocês podem procurar, que são as células, né? Então elas veem os genes, né? A predisposição genética, mas quem que vai determinar que naquela predisposição genética, por exemplo, meu pai e minha mãe, ambos morreram de ataque cardíaco, os dois tios do meu pai, uma irmã da minha mãe, tudo ataque cardíaco. Aí o doutor Albertini, olha menina, você tem que se cuidar, você tem que fazer, bom, já cheguei a idade que eu cheguei, nunca tive problema do coração. Então não quer dizer que eu tenho uma predisposição e vou ter problema cardíaco, não se eu não precisar, eu, indivíduo, não precisar, entende? Então a doença é, digamos, o gatilho é a mente da gente que faz, né? Então eles vão dizer aqui, né? Então ela, mais para frente ela vai dizer, né? Quando a gente está encarnado, o espírito é denominado alma e possui todos os elementos necessários para atuar na matéria, né? Mas aí Kardec fala, né? No livro dos Espíritos, na Revista Espírita, né? Que a gente é constituído, esses corpos, de eletricidade, de fluido magnético, animalizado, fluido nervoso, matéria inerte. Quer dizer, tudo, a gente não é só isso que a gente pensa que é muito mais profundo, né? Então nós temos esse corpo causal, que no nosso lar, a doutora Marlene fala bastante a respeito dele. Então ela diz, nós verificamos que esse corpo que vai causar o nosso corpo físico, que vai modelar, aí o doutor Hernani Guimarães ele chama de MOB, né? Modelo Organizador Biológico. Esse corpo físico, ela diz, aí diz lá no André Luiz, né? É formado como se fosse uma roupa imunda, essa palavra mesmo que ela usa, tecida por nossas mãos em experiências anteriores. Então, esse corpo que vai modelar é como você fazer um pudim e em vez de ter a calda caramelada, você botar outra coisa ali que não estava muito boa. Então, o que vai acontecer no pudim, né? Ele vai ficar envolvido por aquela calda que não é bem de açúcar, né? Vamos por uma outra. Então, o nosso corpo, está dando para entender? Ele vai ser formatado por esse corpo sujinho. Mas qual é a intenção da nossa reencarnação? Para que a gente reencarna? Para limpar, para a gente evoluir, crescer, para tirar essas mazelas, para transformar a nossa vida, né? Os nossos conceitos, valores, crenças, tudo isso. Então, ela continua, né? Verificamos que o corpo causal é o ponto de registro, é o banco divino, onde se encontram os nossos débitos e os nossos créditos, ou seja, as coisas boas e ruins, e que, se presentemente ele é ainda, atualmente, no estágio que a gente está de expiação e provas, esse corpo nosso ainda é uma roupa imunda, e isso ocorre por desídia nossa, pois a tarefa reencarnatória se destina a nos purificarmos pelo esforço da lavagem, tarefa que, na maior parte das vezes, a gente não empreende. Então, as explicações são delícias, né?
Então ele vai, deixa eu ver se eu paro aqui, se eu continuo, deixa eu ver meu roteiro, né? Vamos até a página 60, até aqui. Então, gente, o que a gente precisa, né? Então eu tenho uma doença, vamos supor, né? Eu realmente tenho, falando de mim, né? De vocês, um problema assim que eu tive uma intoxicação brava, desmaiei quando fazia uma feijoada pro SEAP. Só de sentir o cheiro da feijoada, porque eu nunca comi feijoada, eu nunca comi carne de porco, eu nunca comi essas coisas. Então eu vou morrer sem comer um monte de coisa, porque tem um problema. Então isso é trágico? É castigo? Não. É reeducação alimentar. Devo ter comido todas nas outras vidas. Devo ter assim, sabe aquele botão que baba? Então hoje o corpo não aceita, entende? Só de sentir o cheiro, fiquei intoxicada, a língua estava branca, desmaiei lá dentro do SEAP, né? Onde a gente, não esse SEAP novo, onde a gente estava de provisório, lá no... Era um coral Vozes de Tu, que emprestava um espaço onde o SEAP começou, né? E a gente trabalhava lá naquela época para construir essa outra aqui. Então, eram 2 dias já que eu estava lidando com aquilo, simplesmente desmaiei, né? Aí me levaram lá na Senil, que era o meu convênio na época, e era uma intoxicação brava mesmo, tive que tomar injeção, remédio, só de sentir o cheiro. Então, as dificuldades que a gente tem, as limitações do corpo, estão nos reeducando. Não é para ferrar, gente. Reeducação. O José Roberto tem um digestivo muito bom. E muitas pessoas, eu vi isso ao longo do tempo, porque eu estou com o José Roberto desde 1998. Então, eu vi muita gente chegar lá, esse digestivo é ótimo, agora eu posso comer qualquer coisa. Não foi para isso que ele fez o digestivo. Entende? Foi para reeducar. Você não deve comer qualquer coisa. Usa o bom senso. Em tudo eu posso, nem tudo me convém. Porque se aquilo já fez mal antes, pode fazer mal de novo. Então, por que aí eu vou tomar um remédio? Tome um Engove antes, eu falei o nome do remédio, não devia, né? Mas vocês sabem, né? Toma um antes, toma um depois, né? Da refeição. Aí você come tudo e bebe tudo. Não é esse o propósito, gente. Nós estamos aqui para nos educar, para evoluir, para espiritualizar essa matéria, não materializar o espírito, que é o que a gente anda fazendo, né? Então, como prevenir o processo reencarnatório aqui, né? A Joana de Ângeles, ela vai falar, esse livro aqui, tem coisas assim maravilhosas, mas eu peguei só um pedacinho, deixa eu ver que página que é. Página 319, deve estar marcada, 319. Então ela diz assim, né? Existem 2 grandes correntes psicológicas no entendimento da relação mente-corpo. A primeira estabelece uma correspondência entre emoções e a região do corpo para cada padrão emocional correspondendo um padrão também corporal. Vejam bem como isso é importante, o que a Joana fala aqui, né? A primeira estabelece uma correspondência entre nossas emoções e as regiões do corpo. Para cada padrão emocional corresponderia um padrão também corporal, ou seja, cada emoção se reflete ou tem uma correspondência certa no nosso corpo. Então essas emoções descontroladas, raiva, mágoa, ciúmes, ódio, tudo isso vai repercutir em algum órgão nosso, né? Que entra aí o Metafísica da Saúde depois. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas intenções, tudo isso está repercutindo no conjunto da gente. Então, as doenças são frutos de tudo isso que a gente faz. E como fica gravado nesse corpo causal, né, que a doutora Marlene explica, então que a gente chama
genericamente de perispírito, então eu preciso mudar esse padrão, mudar meu pensamento, mudar meu sentimento, para obter saúde. Se a saúde é a plena integração da gente com Deus, que é a plena harmonia, como que eu vou ter saúde se eu continuo colérica? Como que eu vou ter saúde se eu continuo intolerante? Então a gente vai acumulando e isso uma hora estoura. Aí tem as doenças congênitas, né, que a gente já nasce com elas. Tem as doenças que a gente adquire quando a gente está aqui encarnado. Às vezes nascemos ótimo, o perispírito está bom, mas a tentação é grande, a gente começa a beber, usa droga, isso e aquilo. Aí você é de fora para dentro. Então você vai, através do corpo físico, lesionar o seu perispírito. Mas é um campo emocional, é um todo, não é só uma parte. E quando ela fala, né, que tem correspondência, né, com a região do corpo, né? Então ela diz aqui, podemos estabelecer uma relação mais universal e uma outra mais individual, onde o corpo pode ser uma expressão simbólica do processo do espírito. Então o corpo vai expressar como o espírito se vê, como o espírito se sente. Então as deformações físicas, né? A gente viu isso domingo, anteontem, né? André Luiz falando que às vezes o perispírito, por ter usado mal os olhos, ele acaba ficando cego, sem a órbita vazia, porque ele está se julgando, ele está jogando aquela energia, ele está bloqueando aquela visão. Entende? É um processo mental. É a mente que está conduzindo, e a Joana confirma isso, né? Porque algumas pessoas tendem a somatizar mais do que outras. Pessoas não ligam muito, outras qualquer coisinha já dói o estômago, dói a cabeça, dói as energias ali, né? Então, na visão espírita, conhecemos o processo da evolução que se encarrega de imprimir no corpo as conquistas do espírito, mediante o perispírito, transferindo de uma para outra existência as cargas emocionais que necessitam ser reparadas e bem dirigidas ou ampliadas a benefício da saúde integral. O corpo, neste caso, transforma-se numa expressão material dos processos emocionais do espírito. Percebe que a pessoa que me perguntou por que adoece, né, botou aí na caixinha, às vezes a gente acha que a doença é uma coisa fortuita que veio, o vírus veio. Por que uns pegaram, outros não? Por que uns pegam e fica muito doente, outros pegam e fica mais ou menos, outros curam rapidinho? É como você acolheu essa doença, é seu estado emocional, seu equilíbrio emocional. Bom, isso é um vírus, vai passar, leva de boa. Se entra no desespero, a coisa cresce, não é assim? Entende? Então é nesse sentido, a gente amplia ou minimiza de acordo com nossas crenças e valores, de como a gente está olhando a coisa, né? Então a Joana, olha, tudo isso falando de saúde aqui nesse livrinho, né? Então ela fala, aqueles espíritos mais comprometidos, sobrecarregados pela culpa e que não estão habituados aos voos da introspecção que libera de traumas e conflitos, mais facilmente somatizam os problemas psíquicos como mecanismos sutis de fuga do enfrentamento com as causas reais e impositivo de depuração moral. Então, veja, quanto menos eu olho para mim e acho que tudo é culpa dos outros, do ambiente, do clima, do outro que espirrou na minha cara, então eu não vou ver qual é a causa real, é o que ela está dizendo, né? Você somatiza os problemas porque você foge de olhar, nossa, mas como eu estava antes dessa dor de cabeça chegar? Como que eu estava antes de travar meus braços?
Como que eu estava? Olha as suas emoções, o que pensava, o que sentia, né? Para ter atraído de alguma forma aquilo que está à nossa volta, ou para ter maximizado, para ter exacerbado a coisa. Como que eu estava? E se a gente não olhar para dentro da gente, a gente não vai ter, entende? Melhora, piora. Aí sai de uma coisa, entra noutra. Sai de uma encarnação, entra noutra, com os mesmos problemas, né? Então, o perispírito imprime nos delicados tecidos orgânicos as mazelas de que se faz portador, em decorrência dos conflitos que vêm do passado, mas especialmente da culpa que os aflige inconscientemente, né? Então, mais adiante ela fala, quando os espíritos atingem níveis morais relevantes, os seus egos são frágeis, olha que interessante, de fácil superação, capazes de absorver conteúdos nobres, alterando a própria configuração psicológica, facilitando a sua integração no eixo com o self. O que é um ego frágil, né? A gente pensa, é uma cara que não tem, né, brios, não tem... Não, é que quando você entende que você é espírito, seu ego começa a se ficar mais frágil. Porque você não dá tanta importância para a persona, para o que você é agora, como você está, o que você tem, como eu posso me apresentar, papapá. Então a gente está olhando, focando mais para dentro. Aí ela diz, mas quando o ego é forte, né, dominante, caprichoso, a pessoa personalista, perfeccionista, impositiva, intolerante, quanto mais for assim personalista, vai gerar mais problemas e distúrbios emocionais, porque vai estar sempre em conflito com todos os outros, né? Então, o que mais que ela falou? Acho que vou parar esse aqui por aqui. Então, gente, quase chegando ao fim, por que a gente adora? Como que chega no nosso corpo físico? Aí tem esse livrinho aqui do Valcapelli, eu gosto muito do Valcapelli, né? Porque aquilo que a doutora Marlene Nobre falou no primeiro livro que eu li aí para vocês, meu trechinho, e a Joana de Ângeles confirma, o corpo vai somatizar, né? Os nossos distúrbios psíquicos vão somatizar em algum órgão físico. Eu só tenho esse aqui, Jana, que eu vou te prestar hoje. Eu fiquei só com esse quinto. Não, a Cris vai me trazer o 2. Porque está com ela a coleção, né? Mas se você quiser esse 5 é sobre sistema ósseo e articular. Entende? Joelho. Aí eu abri o acaso. As veias da vida, né? É isso. E aí eu abri o acaso, aí caiu dor no ombro. Que coisa, né? Que coisa, o que será, né? Por que será, né? Mas ele tem de tudo aqui, sabe? E é muito gostosinho de ler. E é curtinho, né? Então, dor no ombro pode ser ocasionada por um ou mais problemas, né? Mas a verdadeira dor no ombro é aquela que o sintoma permanece localizado ao seu redor, não ultrapassando o limite do cotovelo. No âmbito da metafísica, que é o que importa, aqui agora, a dor no ombro representa os ferimentos emocionais causados na expressão dos sentimentos e manifestação dos seus desejos. Gente, expressão de sentimento. As tarefas não devidamente cumpridas, porém sem a apreciação quanto ao jeito que ela é feita, as obrigações que sufocam os sentimentos, provocando frustrações. É interessante que ele fala também, deixa eu ver se é aqui, né? Ele fala das axilas, é aqui, acho, né? Ele fala que assim, a abertura dos braços expõe as axilas. Nunca tinha pensado nisso, gente. Dando a sensação de exposição da intimidade torácica. Quer dizer, quando a gente abre os braços, a gente está abrindo e se expondo às emoções que estão aqui, porque as emoções ficam muito aqui, na região do peito, né? Então ele fala, a caixa torácica é composta por órgãos vitais de grande expressão emocional. Dentre elas tem o timo aqui,
Então, quando a gente abre os braços para as pessoas que a gente gosta, a gente está expressando afetividade, a gente está trocando energia com o maior prazer. Mas quando a gente está de bronca, os braços não abrem. Por que será, né? Então, veja como ele fala, né? O fato de poder participar da vida do outro é uma forma de expressar sentimentos. Então, a gente fica bem. Mas quando o braço trava, não vou mais usar isso aí, né? Então, aí ele diz, quando as tarefas que a gente faz direitinho, mas sem apreciação quanto ao jeito que é feito, as obrigações, né? Mesmo fazendo algo que a gente gosta, não praticamos as atividades preferidas de uma forma agradável. Não podemos manifestar livremente as nossas vontades. Tampouco temos espaço no meio para expor os mais caros sentimentos. Falta-nos autonomia para passar de uma situação para outra, sem provocar conflitos no meio. Então, quando deixamos de fazer algo para nos dedicar a outras tarefas, somos criticados, cobrados por aqueles que nos cercam. Então, tudo isso, toda essa turbulência interacional compromete a mobilidade no meio e reflete no braço. Para evitar os conflitos, a pessoa prefere, às vezes, abrir mão de algumas vontades ou até reprimir a sua dinâmica e passa a atuar de acordo com o tempo do outro, desrespeitando o seu ritmo de atuação. Nesse caso, o respeito aos outros vem acompanhado da negligência a si próprio. E em nome do sentimento dos outros, a pessoa desrespeita a si, provocando um distanciamento da fonte interior, nosso eu, né? Essa lacuna compromete o afeto e acaba com o carinho, transformando tudo em irritação e desamor. Deu para entender, gente? Eu li muito depressa, né? Mas percebe? Então eu fiquei pensando, né? A gente traz tudo para nós mesmos, porque o único exemplo que a gente tem é a gente, né? O resto a gente não conhece, né? De como realmente eu tive problema nos braços, né? A bronca que tinha, assim, de ir lá, mas eu não posso, não fica bem, entende? Brigar com o vizinho, brigar com ele. Então você vai ficando que nem aquele frango assado, assim, né? Fica assim, a gente vai sentindo. Então aí a gente pergunta, mas por que eu adoeci? Por que eu tive isso? Gente, a raiva, bronca, fazer, entende? Fazer para fora. Então eu vou fazer tudo direitinho, mas eu não estou gostando do jeito que eu estou fazendo. Eu não estou gostando. Isso está causando um reboliço imenso nas minhas execuções. Entende? A gente está num desequilíbrio emocional, psíquico, que a gente não tem noção. E depois a gente dá uma de coitadinha, eu estou tão coitadinha de mim, mas não é coitadinha, a gente está porque quer. São escolhas que a gente já tem compreensão para não escolher mais tudo isso, né? A gente tem. Então, nem vou pegar o livro, porque acabou o tempo, às 7h30. Esse aqui, Por que Adoecemos? Esse livro é fantástico, gente. Leiam, peguem os vídeos da Anne para entender esse processo e parar de se culpar, de se vitimizar. Porque a pior coisa que tem é justamente a gente ficar como vítima, porque aí eu acho que tudo é culpa dos outros. Eu estou inocente, coitadinha, eu sou a vítima, fico sentada numa zona de conforto, não faço nada por mim e ainda pentelho a vida dos outros, né? Então, nesse processo da doença, a gente adoece, nós somos herdeiros de nós mesmos, tá? Ninguém faz a gente adoecer. Não fica, por exemplo, as pessoas falam, eu tive um infarto de tanto que ele me infernizou. Não, é a sua reação com o que ele fez. O que ele faz é problema dele. Mas como você reage é problema seu. É escolha sua, né? Então, eu trouxe só alguns livros para mostrar para vocês. Não é machismo, é teoria, né? É Joana de Angelis, são os médicos da Anne falando. Né? É um cara, o Val Capelli, que estudou muito a metafísica da saúde. Então, a doutora Marlene Nobre, todos, gente, é consenso. É você que adoece, não são as coisas. E Jesus, né?
Não é o que você põe na boca que te intoxica, é o que sai do teu coração, é o que sai de dentro da gente que nos adoece. O tempo todo. Raiva, mágoa, inveja, entende? Preconceito, tristeza, tudo isso, nossa, é uma carga imensa que a gente põe nos ombros e depois a gente não sabe por que estão tão ruimzinho, né? Então fica aí o convite do Cristo, né? Eu até tinha escrito alguma coisa sobre isso, né? Dr. Roberto Lúcio, ele é da AME de Minas Gerais, tá? Ele fala aqui o homem que tem mais religiosidade, ele tem mais saúde que o religioso. Porque o religioso, ele acha que ele está vivenciando uma religião e já foi. E o que tem religiosidade, às vezes ele não tem religião nenhuma, mas ele pratica as leis divinas, lei de amor, justiça e caridade, né? Quando a doença se manifesta no espiritualista, a doença tem uma menor intensidade e há mais probabilidade de cura. Quando você começa a pensar realmente quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, entende? Quando você começa a pegar as rédeas dos seus sentimentos, emoções, de suas escolhas, o auto-amor. Então, o mandamento maior é: ame a Deus acima de tudo, ao próximo como a ti mesmo. A Joana diz assim: comece por você. Procure nos livros dela, Amor Imbatível Amor. Ela fala isso. Comece por você, ame-se, respeite, porque você não vai conseguir amar o próximo se você não sentir amor por você nem respeito. Respeite suas necessidades. Não é para entrar em conflito, mas posicione-se. Entende? Não vou deixar, eu quero agradar todo mundo, deixo que o outro me leve, não falo nada, vou deixar barato. Não é por aí, mas buscar um consenso, se posicionar e ver como é que dá para, olha, eu gosto assim, eu gosto assado, como é que a gente pode, né, conciliar? Porque viver em sociedade é uma conciliação, é saber dar e receber. É saber se posicionar e ouvir o outro, é respeitar assim e respeitar o outro, né? Posicionar-se. Então, a forma da pessoa se relacionar com Deus, diz o Dr. Lúcio, né? Já me dá um diagnóstico da própria criatura. Na maioria das vezes, a gente projeta no nosso Deus o que nós somos. Olha que coisa terrível, né? Então ele diz assim: pessoas autoritárias creem num Deus autoritário que condena, que é partidário, porque vai ser, né? Então, aí quando fica doente, porque Deus não está nem olhando para nós, eu nem sei. Não é assim, gente. Então, o centro de todo homem é o seu eu espiritual, sua alma e seu Deus interior. A doença não é, quem diz isso é o Dr. Joseph Kleber, a doença não é perda da compreensão da verdade. É a rebeldia de não querer viver essa verdade ou de querer ignorá-la para viver só atrás do seu egoísmo, do seu egocentrismo. Deu para entender alguma coisa? Eu não sei quem foi que pediu, não sei nem se está aqui entre vocês, né? Mas, gente, saber por que a gente adoece, nem lendo tudo isso a gente consegue chegar no finalmente, porque é complexo. Cada um de nós é um, né? Cada um tem suas necessidades evolutivas e a doença é uma ferramenta evolutiva. Isso a gente não tem a dúvida. Atrás de toda dor há o grande amor do Pai. Não podemos duvidar disso, né? Então, que a gente possa estar sempre buscando a fonte, né? Porque vinde a mim você que sofre, que eu vos aliviarei. Não é isso que Jesus diz? Então, que a gente se sinta aliviado. Quer fazer a prece? Quer encerrar? Então, deu para entender alguma coisa? Não? Então, a gente conversa lá fora. Obrigada. Falta falar o volume 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechando nossos olhos. Vamos agradecendo por esse momento. Vamos agradecendo pelo esclarecimento breve que foi, mas que já nos deu a direção do caminho
da doença e do caminho da cura através dela. Cura de tantas outras coisas que podiam nem estar próximas dessa manifestação. Vamos agradecendo a Jesus por todos os ensinamentos e lembrar que o que adoece realmente não é o que entra pela nossa boca, mas o que sai do nosso coração. Que nessa semana possamos prestar atenção em tudo que sai do nosso coração. Que o orar e vigiar seja presente. Que assim seja. Graças a Deus.